Meus pais exigiram que mudasse a data do meu casamento por causa de uma viagem à Austrália com meu irmão querido e sua família, mas eu me recusei e agora eles estão chorando porque me casei sem eles há 5 dias. Minha namorada e eu nos casamos em uma pequena cerimônia íntima. Inicialmente seria apenas com nossas famílias e alguns amigos muito próximos, mas infelizmente, ou talvez felizmente, minha família não pôde comparecer. Para ser mais preciso, minha família poderia ter comparecido, mas para eles, ir de férias para a Austrália com meu irmão e sua família parecia ser uma prioridade maior. Minha esposa e eu estamos juntos há 6 anos e ficamos noivos há cerca de 10 meses. Não havíamos convidado formalmente ninguém nem enviado os convites até 4 semanas atrás, mas sabíamos quando queríamos nos casar e ambos informamos nossas famílias com 8 meses de antecedência para que pudessem reservar a data. Quando chegou a hora do casamento, meus pais me garantiram que levariam em consideração. Honestamente, não esperava que fizessem o que acabaram fazendo, mas acho que deveria ter esperado porque sempre tive um relacionamento um tanto tenso com meus pais. Cresci em uma família onde meu irmão tinha a reputação de ser o menino prodígio e eu era apenas o problemático. Meu irmão é 4 anos mais velho que eu e sempre foi melhor em tudo, seja em suas notas, esportes ou outras atividades. Claro, me sentia um pouco ofuscado por ele quando era pequeno, mas sentia que esse sentimento desapareceria eventualmente. Poderia ter desaparecido se meu irmão tivesse sido uma pessoa menos arrogante, mas ele constantemente parecia me provocar de propósito. Sempre zombava de mim, me intimidava com seus amigos, e eu era uma criança particularmente pequena, então era bastante fácil para ele fazer isso. Eu sempre tentava reclamar com nossos pais, mas eles nunca acreditavam. Para eles meu irmão era o filho perfeito, provavelmente incapaz de cometer erros. Isso durou bastante tempo e quando cheguei ao ensino médio tinha tanto ressentimento acumulado contra meu irmão que me esforçava para causar problemas sempre que podia. Se eu não podia ser tão bom quanto meu irmão, então seria lembrado de outras maneiras, certo? Desde a minha infância eu tinha desenvolvido uma atitude um pouco rebelde, e isso só piorou à medida que cresci. Naquela época meu irmão já tinha um emprego, mas mesmo assim não conseguia parar de se exibir. Um dia depois que me formei no ensino médio ele disse algo realmente sarcástico sobre mim, sendo uma decepção ou algo assim, e eu simplesmente perdi a cabeça. Eu estava procurando uma briga há muito tempo e naquele dia finalmente nos enfrentamos. Isso foi há quase 10 anos e desde então não nos falamos. Estou bastante feliz com isso porque acredito que minha vida melhorou muito depois de parar de falar com ele. Acho que descarreguei muito mais raiva contra ele no dia em que o bati. Eu também saí bastante machucado, mas estava feliz por ter lhe dado pelo menos um olho roxo que ele realmente merecia. Claro, depois disso meus pais estavam muito chateados comigo porque pensaram que eu o tinha provocado e que tinha procurado uma briga de propósito. Eles nunca estavam dispostos a acreditar que sempre era meu irmão quem me provocava e tentava me fazer brigar com ele. Mesmo naquele dia eles não acreditaram em mim. Eles foram muito frios comigo durante as semanas seguintes e as coisas só começaram a melhorar quando fui para a universidade, provavelmente porque eles iam ficar sozinhos depois disso e queriam resolver as coisas comigo antes que eu fosse embora. Mas eu nunca esqueci como eles me trataram, e embora mantivesse contato, simplesmente não conseguia esquecer o quão injustos eles tinham sido comigo em comparação com meu irmão. A única razão pela qual os convidei para o meu casamento era porque eles eram a única família que eu tinha. Não sou particularmente próximo de nenhum dos meus parentes, e meus avós infelizmente já não estão mais conosco. Apesar de nossa relação tensa, tínhamos nos esforçado para manter contato durante os últimos 10 anos. Eles também tentaram me fazer consertar as coisas com meu irmão várias vezes, mas não acho que nenhum de nós dois estivesse interessado. Ele se casou há cerca de 6 anos e agora tem 2 filhos. Não fui convidado para o casamento dele e não me importei nem um pouco. Meus pais até tentaram que eu o convidasse para o meu casamento desta vez, mas isso definitivamente não ia acontecer. Sei que ele continua sendo o mesmo pirralho arrogante e insuportável de sempre porque temos que nos ver durante as festas quando voltamos para casa e seu comportamento não mudou nem um pouco. A única diferença é que não reconhecemos mais a existência um do outro. Também continuo ciente de que meus pais têm uma queda por ele, mas ainda não esperava que eles simplesmente fossem de férias com ele e sua família e nem se preocupassem que eu ia me casar na mesma época. Não posso provar, mas tenho certeza de que eles fizeram isso de propósito porque sabiam que se chegasse a esse ponto nossos pais definitivamente os escolheriam em vez de mim porque é isso que eles fizeram durante toda a nossa vida. Provavelmente ele queria que eu me sentisse mal, e de alguma forma conseguiu porque neste momento me sinto absolutamente péssimo com todas as minhas decisões. De qualquer forma, algumas semanas antes, logo quando enviamos os convites formais, meus pais me visitaram e disseram que provavelmente não poderiam comparecer porque apenas 3 dias antes meu irmão os convidou para se juntar a ele em suas férias em família na Austrália. Era uma viagem totalmente paga já que era um benefício para meu irmão que impressionou muito um de seus clientes e queria levar toda a sua família com ele. Então eles não podiam adiar porque meu irmão já tinha tirado a folga, e meus pais esperavam que eu adiasse o meu casamento real em vez de eles recusarem a viagem. Eles me disseram que estavam realmente animados e esperavam passar um tempo com seus netos, e esperavam que eu entendesse. Eu queria discutir com eles, mas em vez disso simplesmente sorri e disse: "Tudo bem, eu esperarei." Eles ficaram perplexos e nem pensaram que eu não estava falando sério. Eles pareceram satisfeitos com a minha resposta e então foram embora. Falei com a minha esposa sobre isso e ela também ficou bastante surpresa porque sempre soubemos que meu irmão era mais importante para eles. Mas que eles me deixassem de lado tão descaradamente era simplesmente desrespeitoso. Obviamente não tínhamos a intenção de esperar ou adiar nosso casamento e decidimos seguir em frente com ele, com ou sem eles. Então, 5 dias atrás,
Por volta da data em que deveríamos nos casar, realizamos o casamento e publicamos sobre isso à tarde. Isso surpreendeu muito meus pais porque eu havia prometido que esperaria e não o fiz. Quando viram as fotos, começaram a me ligar e enviar mensagens de texto imediatamente, mas eu os ignorei porque era o dia do meu casamento e nem me dei ao trabalho de ler as mensagens até o dia seguinte. Na manhã seguinte, quando acordei, li a mensagem que eles haviam enviado e era exatamente o que eu esperava. Eles disseram que estavam muito decepcionados comigo e que não esperavam que eu os traísse dessa maneira. Decidi entrar em contato com eles e conversar sobre o que havia acontecido porque realmente tinha muitas coisas a dizer e tenho certeza de que eles poderiam dizer o mesmo sobre mim. Não demoraram para atender minha ligação e assim que atenderam começaram a gritar comigo. Disseram que nunca se sentiram tão insultados como no dia anterior porque todos ficaram surpresos por eu não ter convidado meus pais para o meu casamento. Como eu não era próximo do resto da minha família e também era um pouco introvertido, ninguém esperava ser convidado para o meu casamento. Mas todos aparentemente acreditavam que meus pais estariam lá sem falta e ficaram surpresos ao ver as fotos e não encontrá-los em lugar nenhum, então toda a família tinha muitas perguntas. Era muito típico dos meus pais se preocuparem mais com o que os outros pensavam do que com o que me fizeram passar. De qualquer forma, decidi dizer o que pensava e disse a eles que não tinha intenção de esperar que voltassem das férias com meu irmão e a família dele, mesmo que eu tivesse dito que esperaria, porque sabia que discutir com ele seria inútil. Não é como se eles fossem recusar a viagem com seu filho querido e sua família, mesmo que isso significasse perder meu casamento. Eu já estava muito ocupado, então não tinha energia para discutir com eles e por isso prometi que esperaria. Na minha opinião, eu estava completamente justificado no que estava fazendo e não lhes devia uma explicação. Também mencionei tudo o que aconteceu no passado, como eles nunca acreditaram que meu irmão era uma pessoa horrível e arrogante, e como sempre me trataram injustamente. Mesmo agora eles não conseguiam ver que meu irmão escolheu especificamente aquele momento para convidá-los para as férias porque sabia que era mais especial para eles. Se ele conseguisse fazer meus pais perderem meu casamento, seria a maior vitória para ele. E foi exatamente isso que aconteceu. Então meus pais me provaram mais uma vez que meu irmão era mais importante para eles do que eu, e agora eles não tinham mais o direito de questionar minhas decisões porque eu já estava cansado deles e não seria mais deixado de lado. Eu estava prestes a desligar, mas meus pais me disseram que aparentemente meu irmão não sabia que eu estava me casando na mesma época. Eles disseram que se ele soubesse queria que eles estivessem no meu casamento e que não estava disposto a esperar, então eles teriam recusado a viagem e estariam comigo. No entanto, em vez de ser transparente com eles, decidi jogar jogos mentais e agora estava agindo como uma vítima na situação. Eu não esperava essa reação deles, então decidi conversar com eles um pouco mais. Eles me disseram que aparentemente nem sequer tinham dito ao meu irmão que eu estava me casando, e como eu não tinha convidado o resto da minha família, eles também não sabiam. Então ele não tinha ideia de que eu estava me casando na mesma época em que iria sair de férias e os convidou sem motivos ocultos. Aparentemente eles só decidiram falar comigo porque sabiam que se optassem por ir de férias com meu irmão e sua família seria improvável que tivessem uma oportunidade assim no futuro próximo, já que meu irmão está muito ocupado desde que começou seu próprio negócio. Então, em vez de simplesmente recusar a viagem sem falar comigo, eles decidiram conversar comigo e perguntar se eu me sentiria confortável com a ideia de adiar meu casamento por algumas semanas. Se eu tivesse dito que não e tivesse sido honesto com eles teriam recusado as férias e estariam comigo no casamento. Quanto ao que aconteceu no passado, eles me disseram que estavam dispostos a aceitar que de alguma forma tinham sido negligentes por nunca reconhecer que talvez meu irmão pudesse ter sido horrível comigo e que eu poderia estar dizendo a verdade. No entanto, nunca ajudei a situação porque sempre me esforcei para criar problemas, buscar atenção das maneiras mais drásticas e tentar ser um incômodo na família. Então não podia culpá-los completamente por não acreditarem em mim quando tentava fazê-los pensar que meu irmão estava sempre me atacando. Ao colocar dessa forma, não pude evitar pensar que talvez eles tivessem razão. No entanto, naquele momento não estava com disposição para acreditar neles, então os acusei de estarem mentindo sobre se meu irmão sabia que eu estava me casando ou não. Mesmo que ele não soubesse, não havia como meus pais me dizerem isso depois de eu os acusar de fazer isso de propósito. Discuti com meus pais e disse que se eles realmente quisessem estar presentes no meu casamento, nem sequer teriam me perguntado se eu estaria bem em adiá-lo, eles simplesmente estariam lá para mim sem fazer perguntas. Nem sequer teriam considerado a ideia de ir de férias com meu irmão e sua família enquanto me abandonavam. Os acusei de inventar desculpas para encobrir seus erros e tentar me manipular para que eu pensasse que não era a vítima, mas sim o culpado na situação. Pensei que eles iam discutir comigo, mas em vez disso simplesmente me disseram que eu ainda não tinha superado minha antiga fase e que continuava sendo problemático, que buscava atenção das piores maneiras possíveis. Então desligaram e pude notar que estavam muito decepcionados. Minha mãe estava chorando porque foi muito triste para ela que enquanto ela estava de férias eu tivesse publicado um monte de fotos do meu casamento como se não significasse nada. Mesmo eu estando realmente chateado e bravo com eles, nem sequer me dei ao trabalho de pensar na perspectiva deles durante os primeiros dias, mas agora quanto mais penso na conversa que tive com meus pais, menos seguro me sinto de que eu poderia ter tido razão. No começo eu estava muito seguro de mim mesmo de que não tinha feito nada de errado, mas agora já não tenho tanta certeza. Obviamente não há como provar se meu irmão sabia quando eu ia me casar e se ele fez tudo isso de propósito ou não, mas tenho um forte pressentimento de que meus pais devem ter dito a ele que eu estava me casando nessa época e ele escolheu especificamente esse momento para sair de férias com sua família e convidar meus pais para acompanhá-lo. É muito suspeito, mas é tudo em que posso basear meu palpite, e não sei realmente se o que penso é verdade ou não. Então, caso não seja, suponho que eu estava errado de alguma forma, mas esse é o problema, não tenho certeza de nada ainda. Gostaria de dizer
dizer que se meus pais realmente quisessem estar lá para mim no dia do meu casamento, nunca teriam considerado a ideia de ir de férias com meu irmão e sua família e não teriam me pedido para adiar. A situação poderia ter sido diferente, não sei. A única coisa que sei com certeza é que eles estavam certos em uma coisa: nunca facilitei que eles ficassem do meu lado quando eu era mais jovem porque eu definitivamente era um problemático e um completo malcriado. Meu irmão sempre foi o filho modelo, não importa o quanto ele me atormentasse em particular, ele sempre dava o seu melhor em tudo e isso não é algo que eu possa tirar dele. Então talvez se eu tivesse colocado minha energia em tentar ser mais como ele, quem sabe, talvez meus pais tivessem achado mais fácil ficar do meu lado. Enfim, estou realmente confuso sobre tudo isso e não sei se devo pedir desculpas aos meus pais. Toda a minha vida acreditei que meu irmão era tratado melhor porque meus pais eram inclinados a ele, mas talvez eu nunca tenha feito o suficiente por mim mesmo e talvez eu não seja realmente a vítima aqui. Mesmo agora, nem tenho certeza se meu irmão sabia quando seria o casamento ou não. Simplesmente não sei de nada, então preciso desesperadamente de alguma clareza. Sou o idiota por dizer aos meus pais que esperaria que eles voltassem das férias, mas me casei sem eles eventualmente? Atualização. Então, meus pais voltaram das férias, e assim que aterrissaram vieram direto para minha casa do aeroporto. Eu soube porque pude ver suas malas e coisas quando chegaram de táxi. Minha esposa e eu estamos casados há pouco mais de uma semana e já discutimos a situação com meus pais várias vezes. Também revisei os comentários e conversei com vários amigos. Muitas pessoas estão do meu lado, e outras pensam que eu poderia ter evitado todo esse drama, mas o essencial é que o dano já está feito e não acredito que meus pais possam superar isso, nem eu. Então praticamente abandonei qualquer esperança de reconciliação com meus pais, e honestamente, nem quero mais. Parecia que ao longo da minha vida eles sempre preferiram meu irmão a mim, e nem eles mesmos negaram isso quando mencionei durante nossa última ligação. Eles aceitaram, mas também tentaram me culpar por isso ao mesmo tempo. Eu aceitei que ambos tínhamos opiniões diferentes e talvez ambos estivéssemos certos, ou talvez todos estivéssemos errados, mas isso não importava mais. Não podíamos desfazer o que tinha acontecido e era assim que eu planejava lidar com a situação, mas acho que meus pais tinham outros planos. Quando chegaram à minha porta fiquei muito confuso porque ainda tinham suas malas e coisas com eles, e pensei que estavam vindo morar comigo. Isso me assustou um pouco, mas depois eles esclareceram que tinham que vir direto para minha casa do aeroporto. De qualquer forma, os convidei para entrar e eles pularam toda a conversa fiada e me disseram que pelo meu comportamento era muito óbvio que tínhamos muito que conversar se quiséssemos que nossa família funcionasse. Não sabia o que dizer a isso porque realmente não tinha planos de discutir nada com eles. Já sabia que não faria sentido e que ficaríamos presos falando em círculos mais uma vez. Então tentei dizer a eles que precisava de tempo e espaço para organizar meus pensamentos, mas eles disseram que fizeram o esforço de vir diretamente até mim depois das férias só porque eu era importante para eles. Então eu precisava tratá-los com a mesma importância e tínhamos que conversar sobre isso agora. Eu já estava bastante chateado com tudo o que estava acontecendo com minha família desde que tive aquela briga com meus pais, então realmente não estava com humor para falar com eles. Quando insistiram que eu os tratasse com a mesma importância e jogasse de acordo com suas regras, comecei a ficar muito bravo novamente. Então perdi o controle e disse que só porque eles estavam dispostos a falar comigo naquele momento não significava que eu tivesse que fazer o mesmo por eles. Se eles realmente quisessem fazer as pazes comigo deveriam ter respeitado o que eu disse sobre precisar de um tempo longe deles e me deixar em paz. As coisas nem sempre podiam funcionar nos termos deles e eles precisavam perceber que eu era minha própria pessoa, não sua marionete. Isso levou a uma discussão acalorada porque eles também estavam bastante chateados, e eventualmente minha esposa teve que intervir e dizer-lhes para irem para casa porque não havia como chegarmos a uma conclusão daquela maneira. Antes de irem embora minha mãe, que sempre foi a mais emotiva dos meus pais, me disse que estava ciente de que talvez ela e meu pai tivessem falhado em algum momento como pais, porque de outra forma ninguém trataria seus pais dessa maneira. Mas ela queria que eu lembrasse que se eles falharam como pais, eu também tive algumas falhas como filho, mas eles sempre me perdoaram e tentaram fazer as coisas funcionarem comigo. Se eles eram importantes para mim, eu deveria tentar fazer o mesmo e me esforçar para consertar as coisas em vez de tentar constantemente provar que sou perfeito e sempre a vítima, enquanto minha família são os vilões. Eu teria respondido e dito algo também, mas como eu disse, ela sempre foi a mais emotiva dos meus pais e tinha lágrimas nos olhos, então não pude dizer nada. Depois que eles foram embora minha esposa me acalmou porque eu ainda estava bastante chateado. Desde então estamos tentando encontrar uma maneira de lidar com essa situação. Não quero retratar meus pais como vilões, mas também não acho que eu seja o vilão aqui. Estou inclinado a culpar meu irmão por criar essa situação, mas honestamente, ainda não sei se ele teve alguma participação nisso. Mesmo que tenha tido, foi decisão dos meus pais perder meu casamento e se juntar a ele em suas férias em família. Sinto que estou de volta ao ponto de partida, sem saber o que fazer e como enfrentar esse problema. Atualização 2. Antes de entrar nesta atualização só quero dizer a todos que sugeriram cortar relações com meus pais que não é tão fácil. Se fosse eu nem estaria neste site e já teria feito isso, mas famílias são complicadas, e como eu disse, realmente não tenho ninguém além dos meus pais. Não é que eles sempre me trataram mal, também tivemos bons momentos, simplesmente estamos em uma situação complicada neste momento. Não posso dizer que sou perfeito, mas também não posso dizer isso deles. Então, as únicas duas opções que tenho agora são esperar que as coisas fiquem tão ruins que eu não tenha outra opção a não ser cortar relações ou falar com eles e tentar resolver
resolver as coisas, estou inclinado para a segunda opção porque, bem, sou uma pessoa sensata. De qualquer forma, a última vez que me encontrei com meus pais foi há 3 dias e não foi realmente bom. Depois disso não sabia o que ia fazer, então simplesmente pensei que voltaria ao meu plano anterior e manteria as coisas discretas com eles. Minha esposa concordou porque não tínhamos ideias melhores sobre como lidar com isso. Mas então ontem à noite meus pais me enviaram uma mensagem de texto pedindo desculpas por como se comportaram da última vez que nos vimos. Eles disseram que não deveriam ter me instigado nem gritado. Deveriam simplesmente ter me deixado em paz quando eu disse que não queria falar com eles. Eles lamentam muito o que aconteceu, mas ainda querem consertar as coisas comigo, então queriam saber se eu estaria disposto a jantar com eles este fim de semana. Agora minha esposa e eu estamos discutindo essa ideia. Vai ser definitivamente desconfortável, isso sabemos com certeza, porque aconteceu tanta coisa nas últimas semanas que não há como passar uma tarde inteira sem falar sobre isso. Mas parece que eles estão tentando compensar de alguma forma, e não quero arruinar meu relacionamento com eles, então estou disposto a dar-lhes uma chance. E talvez ao conversar com eles eu possa salvar o que resta do nosso relacionamento. É muito óbvio que temos muitos mal-entendidos e problemas de comunicação, o que criou muitos problemas entre meus pais e eu, mas não quero perdê-los. Realmente não quero. Então, a menos que surja algo mais ou aconteça algo nos próximos dias, provavelmente os veremos este fim de semana. Vou tentar conversar sobre as coisas com eles. Desejem-me sorte, e com sorte tudo dará certo. Atualização 3. Infelizmente as coisas não saíram bem com meus pais, e lamento ter dado a eles o benefício da dúvida e ter ido vê-los. Quando cheguei à casa deles ontem à noite com minha esposa, meu irmão estava lá com sua família. Eles sabiam que não tenho um bom relacionamento com meu irmão, e acho que foi bastante desagradável da parte deles me surpreender com isso. Independentemente de quais fossem suas intenções, obviamente fiquei muito surpreso em vê-lo lá e não acho que ele também estivesse me esperando, então eles mentiram para nós dois. Assim que os confrontei sobre isso me disseram que a maioria dos problemas em nossa família vinha do fato de que nós dois não nos dávamos bem. Eu pensava que meus pais o tratavam melhor do que a mim, e ele pensava que eu era um perdedor que ainda tinha rancor contra ele por atacá-lo há 10 anos, embora ele realmente merecesse. Então a única solução que eles encontraram foi me convidar para jantar e nos fazer conversar. Imediatamente disse a eles que só estava lá para falar com eles, mas que não tinha nada a dizer ao meu irmão. Por uma vez em nossas vidas ambos parecíamos estar na mesma sintonia. Ambos começamos a sair, mas mais uma vez minha mãe começou a chorar e disse que não podia acreditar que ambos os filhos valorizassem mais seu próprio orgulho e ego do que a família. Eu estava prestes a dizer algo, mas acho que meu irmão já tinha tido o suficiente. Ele disse à minha mãe que, considerando que ela tinha aceitado ir de férias com sua família, apesar de saber que eu me casava na mesma época, ela não deveria estar falando de valores familiares. Em seguida, de repente, ele me disse que nossos pais estavam mentindo para mim o tempo todo e que ele sabia que eu estava me casando na mesma época em que ele ia sair de férias. A razão pela qual ele escolheu sair de férias naquele momento não era porque queria arruinar meu casamento, mas porque aparentemente ele estava assinando um novo projeto algumas semanas depois e depois disso estaria ocupado demais para férias. Então ele queria fazer isso enquanto podia e não tinha nada a ver comigo caso fosse isso que eu acreditava. Mas mesmo assim meus pais tiveram uma opção e escolheram ir de férias com ele. E agora eles estavam jogando a culpa nele e agindo como se ambos fôssemos responsáveis por todo o problema. Com isso esclarecido soube que não havia como perdoar meus pais. Acho que as coisas finalmente chegaram a um ponto sem retorno. Tive a clareza de saber que meus pais escolheram ir de férias com meu irmão e sua família de propósito. E realmente não importavam suas intenções. O que me importava era o fato de que eles tiveram uma opção e selaram seu destino. Mas depois tentaram mentir e realmente me manipular para me fazer acreditar que eu era o vilão aqui. De qualquer forma, depois disso saí e os bloqueei em todos os lugares. Não acho que vou entrar em contato com eles tão cedo. Minha esposa e eu estamos bastante felizes por conta própria. E na verdade, em breve iremos para a lua de mel. Inicialmente íamos esperar alguns meses, mas agora realmente preciso de um descanso de tudo isso. Enfim, é assim que as coisas estão e estou melhor sem minha família. Atualização 4. Acabamos de voltar da nossa lua de mel, e embora eu pensasse que teria um pouco de paz depois de tudo o que aconteceu, especialmente porque tiramos essas férias para descansar e buscar paz, me deparei com uma surpresa na porta dos fundos da nossa casa. Havia uma caixa com um presente dos meus pais dentro. Encontrei uma foto emoldurada de mim com meus pais, mas sem meu irmão. A foto parecia antiga, de um tempo em que as coisas eram mais simples, ou pelo menos é isso que eles querem que eu acredite. No entanto, não pude deixar de sentir que isso era um movimento bastante manipulador da parte deles. Também havia um bilhete anexado à caixa. Nele eles me pediam para perdoá-los e desbloqueá-los, já que, segundo o bilhete, minha mãe está muito mal e não para de chorar. Sei que isso é apenas outra tentativa de manipulação para me fazer sentir culpado, mas a verdade é que em vez de me sentir comovido me sinto ainda mais frustrado. Minha esposa guardou o presente no armário e por enquanto não pensamos em dar-lhes uma resposta. Bem, na verdade não há nenhuma resposta. Não queremos ter nenhum contato com eles e assim vai continuar. Acho que dei muitas chances aos meus pais, algumas que eles nem mereciam, e eles só fazem mentir e manipular. E para aqueles que perguntaram, não nos reconciliamos com meu irmão. Continuo pensando que ele é outra parte da minha família que quero manter longe. Também não sei que tipo de relacionamento meus pais têm com meu irmão agora. Naquele dia ele saiu muito bravo da casa deles. Atualização 5.
Não pensei que as coisas pudessem piorar, mas pioraram. Foi na tarde do domingo passado. Minha esposa e eu estávamos assistindo a um filme na sala de estar. A porta dos fundos estava aberta como costuma ficar quando estamos em casa. De repente ouvimos o som da porta dos fundos se abrindo completamente. Para nossa surpresa, meus pais entraram sem aviso prévio. Nos assustamos porque é um bairro tranquilo, então não havia ninguém que pudesse entrar, mas lá estavam eles. Minha mãe já estava chorando quando nos viu, seus olhos cheios de lágrimas, enquanto meu pai parecia sério. Perguntei o que eles estavam fazendo e disse que não podiam entrar em nossa casa assim sem convite, e muito menos sem avisar, mas eles não queriam ouvir. Disseram que não podiam mais suportar essa situação, que precisavam consertar as coisas imediatamente porque não aguentavam mais. Minha mãe continuava chorando desconsoladamente, implorando que eu lhes desse outra chance, que ela não suportava que estivéssemos assim. Respirei fundo e com a maior calma que pude reunir disse a eles que em minha casa só podia entrar a família, e que para mim, a família era minha esposa, eu e os filhos que algum dia teríamos. Deixei claro que eles não podiam cruzar os limites da nossa casa quando bem entendessem, especialmente depois de tudo o que aconteceu. Minha mãe começou a chorar ainda mais forte. Não sabia que um ser humano podia chorar tanto, como se minhas palavras tivessem partido seu coração. Meu pai a segurou pelos ombros tentando consolá-la, mas finalmente entenderam que não iam conseguir o que queriam e foram embora. Desde aquele dia começamos a trancar todas as portas a qualquer hora. A tranquilidade da nossa casa é o mais importante agora e não posso permitir que essa paz seja interrompida por ninguém, nem mesmo por eles.